Beleza, beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda tô meio rouco ainda. Como é que você está? E aí? Sexta-feira hoje. Hoje estou gravando aqui dia 8 de agosto. Conforme combinado, toda sexta-feira aqui um bate-papo, uma aula, uma demonstração, alguma coisa voltada para nossa programação parametrizada, para a gente debater se realmente é relevante, né? Se realmente é interessante ou não, como eu acredito que pode ajudar muita gente, né? E quem é que pode me responder isso? Quem? É você mesmo, né? As pessoas, ouvindo as pessoas para entender se de fato é relevante, é interessante, é importante, ajuda ou não. Pode ser útil, pode ser legal, pode ser agradável. Eu tenho assim essa como missão, né? Como objetivo aí, como meta, levar isso para as pessoas, porque eu acho uma ferramenta incrível, uma técnica que pode ajudar demais, principalmente quem não domina a programação, né? Quem tem muito problema com erro de programa, quem fica na mão de pessoas ou quem fica na mão de software. Então é algo que pode facilitar o dia a dia do operador, do programador, pode aumentar a produtividade da empresa, pode aumentar consequentemente lucros, né? Reduzir aí colisões, quebra de ferramenta, manutenção com máquina. Então é muita vantagem para a gente debater, para a gente discutir, né? E queria ouvir de você, ou ler, né? Comenta aqui o que você acha, o que você pensa, se é útil para você ou não. Provavelmente não vai ser interessante para todo mundo, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada empresa vai ter o seu segmento, sua forma de trabalhar, né? E algumas formas, de repente, pode não ser interessante a programação parametrizada. É possível, né? Mas eu vejo que pode ser útil para muita empresa por aí e muitas pessoas também. Então, por isso, e por não encontrar muitas fontes, né, muitos lugares para a gente estudar a programação parametrizada, então eu estou criando um curso. Inclusive, já dá para ter uma ideia aqui, ó. Tá em andamento ainda, né? Então veja, a gente tem aqui até o momento ó, em torno de 20 aulas gravadas, né? Que já gravei, mas a gente está com um projeto aí para o curso de ter aproximadamente 30 aulas de programação parametrizada, tanto para centro de usinagem como para torno CNC. Né? Então, vai ser aí mais ou menos umas 20, 22, 23 para centro de usinagem, mais umas 6, 7, 8 para torno CNC. Ainda está em desenvolvimento. Eu tinha prometido até para algumas pessoas em julho, talvez perdão, garganta ainda está. Eita, laiada, garganta. Então tinha prometido para julho, agosto, agora já está começando a ir para setembro, porque está aparecendo muito trabalho, graças a Deus, né? Tenho trabalhado bastante, a garganta já é prova disso. Então, realmente tá demorando bastante para sair esse curso aí, mas vai sair, é boa notícia que vai sair. E a gente tem muita coisa para discutir. É um curso totalmente prático, né? Diretamente com programação, eu programando junto com você, explicando linha a linha, porque eu sou um cara muito da prática. Eu entendo que o empresário, em muitas visitas, né, a empresas, a pessoa quer objetividade. Vamos lá, é isso aqui, é assim que faz, assim que resolve, tem essa solução, tem essa. Tá aqui, bora na máquina, no pé da máquina o tempo inteiro, sem muita sala de aula, sem muita historinha, né, sem grandes teorias mesmo para debater. Mas é isso. Bora então para o nosso bate-papo de sexta. O que aconteceu? Vou botar aqui na tela em algum lugar um comentário do nosso vídeo da última aula. Né? Então, muito obrigado pela participação aí, né? E pelo comentário. E olha só, o que ele está dizendo aí? Está dizendo sobre cone externo. E para fazer um cone externo, como é que ficaria, né, para esse programa, né, para fresar o cone? Dá para usar o mesmo programa? Então a resposta é: dá para usar o mesmo raciocínio, o mesmo programa exatamente não, porque tem a questão do posicionamento de segurança, compensação da ferramenta, mas dá para usar um extremamente parecido. Então vou fazer aqui junto com vocês, né? Esse aqui é o programa da última aula, né? Para quem não assistiu, vou deixar aqui também o link.
para clicar aqui e assistir a última aula também, que foi a aula de número 8, foi na sexta-feira passada, né? Então hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, se não me engano, foi ao ar. E furo cônico. Nós vamos falar hoje sobre cone externo, então, certo? Como é que sai aqui dessa caçarola? Pronto, saiu aqui. Estou aprendendo a usar as ferramentinhas aqui ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse programa aqui, que é da aula passada, que a gente fez lá, uma furação de cone, né? Sem ângulo. Eu vou fazer o que aqui, ó? Dá para enxergar aí as opções. Eu vou fazer aqui uma cópia e vou colar. Então, copy e paste. Não sei falar inglês direito, mas é por aí, ó. O que eu vou fazer? Eu vou só dar um nome novo aqui, ó. Vou botar então, por exemplo, cone underline externo. Pronto. Cone externo. E aí criou aqui, ó. Criou um arquivo de cone externo, só que ele é uma cópia, né? Então se eu abrir ele aqui, ó, dá uma acertadinha. Ele está lá ainda como furo cônico. Então vamos acertar essa aqui. Primeiramente, um comentário aqui, né? E vamos alterando ela. Vamos alterar o nosso programa aqui ao vivo mesmo, né? Eu vou filmando aqui e vamos adaptando esse programa do furo cônico para o cone externo. Primeiramente vou escrever o nominho aqui, um comentário, né? Cone externo, pronto. E aí, o que eu preciso mudar aqui? O que eu mudaria, né? Na minha opinião, vocês vão ver que muitas coisas que eu mostrar aqui é a minha forma de pensar, é a minha forma de fazer, e talvez você aí tenha uma ideia muito melhor, né? E é possível sim, sem problema nenhum. Às vezes o meu melhor também não é o mesmo o seu melhor. E comente aqui, bota lá, não gostei, acho melhor fazer de outro jeito, e se a gente fizesse assim, será que funciona ou não? Né? Vamos bater um papo, vamos interagir, né? Como foi feito aqui no comentário que a gente recebeu com muito carinho e gratidão. E vamos fazer então esse vídeo em homenagem, né, ao comentário que teve lá, graças a essa interação, certo? Então, por exemplo, como era um furo, em cima tem um diâmetro maior, embaixo tem um diâmetro menor. Quando a gente vai fazer um cone externo, então vai inverter essa situação, né? Então eu gosto de deixar aqui, ó, o primeiro, eu gosto de deixar aqui como diâmetro menor. Diâmetro menor, o R1, e aqui vou botar então diâmetro maior embaixo. Porque aí o R1 fica para o diâmetro de cima e o R2 fica para o diâmetro de baixo. Eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender. Ok? Então, cone externo, R1 em cima, R2 embaixo. A gente tem o diâmetro maior embaixo, o diâmetro maior vai embaixo, o diâmetro menor vai em cima. A profundidade total, né, ou a altura do cone, podemos mudar aqui também, por exemplo, a altura do cone. Opa, faltou a letra C. Altura do cone. Fechado? Aqui podemos manter um AP, profundidade por passe. E uma coisa que vai interferir aqui, que eu gosto de colocar também, que não é tão obrigatório assim, se você usa sempre o mesmo diâmetro de ferramenta, você pode calcular posicionamento de segurança para esse diâmetro. Se ele é sempre igual, você só usa muito, né? Mas se você vai trocar muito de ferramenta, eu acho melhor você colocar aqui uma variável para o diâmetro da ferramenta. Por quê? Porque o posicionamento inicial é importante que seja seguro. A gente fala tanto da programação parametrizada, uma das grandes vantagens é que ela é segura. Por quê? Você não vai ter colisão por causa do programa. Ela não é 100% imune a colisões. Pode ter erro de preset, erro de zero peça, né? Alguma outra alteração feita pelo operador. Mas o programa em si já fica validado, correto, simulado, né? Na memória da máquina, já fica salvo. Então não vai ter erro por causa do programa. Ou seja, a gente precisa garantir a segurança. E o diâmetro da ferramenta entra como aqui? Entra na hora do posicionamento inicial, para ter um posicionamento de segurança, e depois que ela fizer uma passada, ela normalmente descompensa, né? E se afasta da peça. Mas para se afastar, eu preciso saber quanto que eu vou me afastar, né? Para não me afastar de mais e nem de menos, para não ficar perigoso e nem perder tempo, a gente pode expressar aqui, né, o diâmetro da ferramenta. Para quê?
para que a gente possa usar essa informação. Então, quando eu tiver uma ferramenta menor, ele vai se aproximar mais. Quando tiver uma ferramenta maior, ele vai se afastar mais. Né? Opa, uma ferramenta maior, me afasto. Ferramenta menor, eu posso chegar mais perto. E assim vai indo. E eu acredito que só isso já é suficiente aqui para nós. Vamos fazer juntos. Se a gente sentir necessidade, a gente adiciona aqui R6, R7, R8. Né? Muito bem. Então vamos lá. A gente tem lá então, aqui vamos ver o workpiece, vamos ver juntos aqui. O workpiece é o quê? Para simular, a gente precisa de um bloco. Né? Então vamos colocar aqui o bloco, por exemplo, R1 é o diâmetro menor em cima e R2 é o diâmetro menor embaixo, né? Diâmetro maior embaixo. Então vou botar R2 aqui por R2. Vou colocar um bloco quadrado com o tamanho do cone. Mesmo tamanho do cone, que é só uma questão de simulação mesmo, para ver se o programa funciona. Isso aqui não gera nenhum impedimento, nenhum tipo de comportamento na máquina, não. É só o visual. Tá? E aqui, R3 aqui, então é a altura, né, o comprimento. E vamos aceitar aqui. Pronto. Está feito ali. Né? O nosso workpiece está feito. Depois chama a ferramenta número 1. Venho aqui no M6, né, para vir a troca, um RPM, um avanço, tá? Não vá por mim, isso daqui é só algo simbólico aqui, eu não sei que ferramenta você está usando, material você está usinando, né? Então a gente fica meio, que RPM que eu coloco aqui? Vou botar um RPM simbólico, um avanço também, e você veja aí as condições que você vai trabalhar, tá bom? Agora aqui, ó, G0, G54, antes, como esse programa é uma cópia lá do furo, a gente está X0, Y0, porque ia no centro do furo. Agora eu vou onde? Eu vou num posicionamento de segurança aqui em X, que eu preciso calcular. Como é que eu vou calcular aqui? O X vai ser igual, vamos abrir parênteses aqui. Então a gente tem o diâmetro maior, que é o R2, vou pegar aqui o R2, né, e vou fazer ele sobre 2. Então vou colocar aqui R2, deixa eu pegar daqui. Vou copiar daqui, que eu estou com probleminha aqui na barra R2 sobre 2. Então X R2 sobre 2 eu já tenho o quê? Metade da minha base, que é o diâmetro maior do cone, ok? Porém, eu tenho que adicionar aqui a metade da minha ferramenta também. Então minha ferramenta é o R5. R5 sobre 2. Né? Só que, peraí, então, vamos lá, vou me posicionar do lado esquerdo, então vou colocar o negativo aqui, ó, certo? Então tem lá x menos a metade do meu diâmetro maior do cone, né? Então por garantia peguei logo maior, mais a metade da minha ferramenta, só que isso, se eu pegar aqui a metade da ferramenta, mais metade do círculo, eu vou estar com a lateral da minha fresa exatamente encostado no material. Eu preciso de uma segurança. Então, vamos colocar aqui, né, mais o que? 1, 2, 3 milímetros. Aí é o coeficiente de coragem. Não é? Tem gente que deixa muito pertinho, tem gente que deixa um pouco mais longe, tem gente que deixa muito longe. Né? Então, vou botar aqui 3 milímetros. Como padrão aqui do meu coeficiente de coragem, eu vou botar 3. Eu não sou dos mais corajosos, também não sou do mais bunda mole também. Eu fico ali no meio termo aí, né? Pelo menos eu acredito que sim. Aí você me diz, e aí, tá ruim esse ponto aqui, tá bom? O que eu fiz? Metade do círculo, mais metade da ferramenta, mais 3 milímetros de afastamento. Então, ele vai estar lá em cima, né? Então, Z5 ele sobe até, ele desce até se aproximar, ainda fica alto 5 milímetros. Em G1, ele toca na peça, mas na verdade não vai ter toque, ele está fora, né? Ele está fora do bruto. Então ele vai somente alinhar, nivelar a ponta da ferramenta com o Z0. Beleza? Muito bem. O que mais aqui? Ó? Aí a gente vai ter nossos cálculos, né? Nossas variáveis apropriadas para cálculo. Então o que é isso aqui? Ó? Ele vai atualizar o diâmetro a cada passe. É o R10. Inicialmente ele é igual ao R1, que é o diâmetro inicial. Esse primeiro momento. Depois ele atualiza o R10. Tá? Muito bem. R11. O que é o R11? R11 eu vou usar para calcular o número de passes. Então eu faço aqui, ó, R3. Opa. Não. Vou pegar a barra daqui, ó. R3 dividido por R4. Ô fila da mãe. Espera aí que eu vou copiar. Vem aqui.
colar, pronto. R3 dividido por R4, ele calcula o número de passadas. Volta lá, vamos ver lá. R3 é quem? A altura do cone. Então você pega a altura toda dividido pelo número de passadas, você dá o número de passes. Então, por exemplo, tenho 60 milímetros, vou dar passe de 1. Essa tá fácil, a gente consegue fazer. R3 dividido por R4 é igual a 60 dividido por 1. 60 dividido por 1 dá 60. Então a gente vai ter 60 passes, certo? Então atualmente aqui, no R11, a gente vai ter número de passes. Por enquanto R11 é igual a 60, porque 60 dividido por 1, ok? Ah, mas não posso botar número? Não, tem que deixar variáveis. Por quê? Em algum momento eu mudo aqui, ó. Se eu mudar aqui para 0,5, né? Aí já vai dar 120 passes de meio milímetro. E assim por diante. A gente vai tendo alterações. Essa é a grande vantagem, a grande sacada da programação parametrizada. Depois eu altero uma coisa e o programa todo se ajusta em cima disso. E aí eu tenho muito conforto, certo? Porque aí eu tenho inúmeras vantagens. O programa está certo, ali eu só mudo os dados do cone. E nós vamos mudar várias vezes aqui para entender. R12 é um incremento no diâmetro a cada passe, né? Por passe. Então vamos ver o que ele fez aqui. Ele pegou o diâmetro, só que era furo. Lembra que eu peguei um programa de furo e estou transformando em um programa de cone externo, certo? Então o que eu tenho que mudar? Aqui eu tinha R1 menos R2, porque R1 era o diâmetro maior e R2 era o diâmetro menor. Então eu tinha maior menos o menor, o resultado era positivo. O que eu tenho que fazer aqui? Agora no cone externo o R2 é o maior e o R1 é o menor. Então é o maior menos o menor dividido pelo número de passes que eu acabei de calcular aqui, que é o R11. Certo? O que eu tenho aqui? A cada passe eu tenho uma variação no meu diâmetro. Então eu peguei a variação total, que é maior menos o menor, eu tenho a variação total de diâmetro. Dividido pelo número de passes, eu encontro então o quanto que incrementa no meu diâmetro, o quanto que altera no meu diâmetro a cada passada. Certo? Beleza? Vamos adiante então. R13 controla a profundidade, né? Eu posso manter sem problema nenhum. Vai iniciar aqui um ciclo de repetição, que ele retorna aqui, ó, volta para trás, né? Go to back, go to início. Ele volta para cá. Certo? Lembrando que para tu que está assistindo esse vídeo e não assistiu o outro, volta lá, assiste o outro, porque esse daqui é quase que uma continuidade. Então este vídeo é uma continuidade do vídeo anterior. Na verdade não é continuando, né? É uma sequência de raciocínio, que é interessante ter assistido o outro lá também. Mas vamos lá, depois desse ponto aqui de início, o que a gente faz, né? A minha ferramenta já está posicionada em X, Y e Z. Posicionei em segurança, em Y ficou 0, o X teve aquela continha, diâmetro, né, metade do diâmetro maior, a metade da ferramenta, mais os 3 milímetros lá de coeficiente de coragem, aí vai até o Z0, e agora vamos dar a primeira passada. Como é que eu faço a primeira passada? Primeiro, desce o incremento por passe, né, o R4 é a nossa profundidade por passe, então nesse caso está 1 milímetro, mas se eu mudar, ela automaticamente se adapta. Então vai descer aqui 1 milímetro nesse caso, desativo a minha coordenada incremental, né? Ativa a segurança aí. O que mais? O R10 atualiza o diâmetro, então eu preciso atualizar por quê? Porque eu desci. Uma vez que eu aprofundei, eu já vou ter um outro diâmetro, porque eu estou falando de um cone. Um cone tem o quê? Cada vez que eu afundo é um outro diâmetro. Afundei já vai ser um outro diâmetro, e outro diâmetro, e outro diâmetro. Então o que eu vou fazer aqui? O R10 vai ser igual ao valor que ele tinha antes. Só que agora, veja bem, quanto mais eu afundo, mais o diâmetro aumenta, porque eu estou falando de um cone externo. Antes eu estava fazendo um furo cônico, então quanto mais ela aprofundava, mais o R10 diminuía. Olha só que tem um menos aqui, ó. Eu vou trocar esse menos por um mais. Por quê? Porque agora estou aumentando o diâmetro a cada passada, né? Então veja que é quase igual, mas não é igual, né? Tem algumas particularidades aí. Muito bem. Depois dessa atualização, então ela atualiza o diâmetro, né, para cada passada, e aí eu vou compensar a minha ferramenta. Posso compensar aqui no R10 sobre 2? Praticamente pode, mas
eu tenho que lembrar que eu estou do lado esquerdo. Então eu estou trabalhando no x negativo. Botei ali então um y ou um x menos R10/2. Beleza? Para quê? Porque eu estou do lado esquerdo, então a minha compensação vai gerar um valor negativo ali. Se eu estou no valor negativo, então aqui, opa. Antes eu estava em G3 para trabalhar na concordante, no G41. Eu sou fã do G41, da concordante, tenho preferência por ele, mas você seja livre para trabalhar como quiser, tá bom? Eu vou fazer o quê? Vou mudar aqui para G2. Por quê? Porque agora para trabalhar na concordante com G41, como mudou para externo, inverte do G3, inverte para o G2. Percebe como é quase o mesmo programa, mas não é exatamente o mesmo. Eu tenho ali algumas variações. Mas dá para fazer em G3? Dava, só que aí seria G42. Então ou você inverte o G41 com o G42 e mantém o G3, ou você inverte o G2 com o G3 e mantém o G41. Tem essa questão, né? E aí o I, da mesma forma que o X aqui eu precisei mudar de positivo para negativo, o I de negativo ele inverte também para positivo, porque o I é a distância do ponto inicial para o centro, né? Então do ponto inicial ao centro agora ficou positivo. Beleza? E por fim, nosso posicionamento final de segurança, né? Depois que eu faço toda a volta, então aquele sambinha lá, né? Afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Pode ser sem graça para alguns, né? Eita, piadinha estranha. Mas eu trabalho muito com jovens, essa musiquinha pode ajudar a pessoa a memorizar. É didático, é pedagógico, é interessante. Pode passar vergonha na internet, mas pode fazer bem para algumas pessoas. Afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Esse é um movimento que tem que ser repetido. E esse movimento de descompensar aqui, ó, do meu G40, ele tem que me trazer um posicionamento seguro. Como eu estava fazendo um furo, né, na aula anterior, então eu fui para X0, Y0. Mas aqui, vamos lá, ó, eu já tenho um posicionamento seguro aqui, ó. Sim ou não? Esse posicionamento seguro me ajudou na condição inicial, então eu vou copiá-lo, vou trazer ele para cá, e aqui, ó, na hora do G40, eu vou colar, certo? E aí eu tenho então já um posicionamento seguro, tanto lá no começo, quanto nesse final. O que mais? O R3 controla a minha profundidade, pode manter, né? Esse if é a condição para ele voltar lá e fazer de novo, ou encerrar, né? Então, aparentemente, show de bola, né? Tá feito aí o nosso programinha, vamos testar, né? Ao vivo aqui, não sei se vai dar erro, é possível, sou um ser humano, posso ter esquecido de algum detalhe, cometido algum erro, um sinalzinho, uma coisinha. Vamos simular para ver. Deixa eu ver aqui. Tirar aqui o zoom, pronto. E aí vamos simular. Bora partir. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Em 3D, olha lá. Lá vai a ferramentinha. Vista de topo. Olha lá. Tá dando certo isso aí, por acaso? Sim ou não? Não está dando certo, olha lá. Ele fez um diâmetro paralelo. Opa. Fez um diâmetro paralelo onde era para fazer cônico. Então, me reservo no direito. Esqueci algum detalhe. Vamos lá ver, né? Eu poderia cortar isso aqui, mas não vou cortar. Não vou. Minha editora-chefe vai brigar comigo. Ela quer que tudo dê certo. Ela quer que a gente faça aqui, fica tudo perfeitinho. Eu aprendi já nesses 20 anos de carreira. Olha, quando dá errado a gente aprende mais. Não sei se você acredita nisso. Comenta isso aqui. Quando a gente faz algo errado, a gente aprende mais. Porque se aqui o professor está junto e dá tudo certinho, a hora que o professor vai embora, aí vem os perrengues. Aí começa, mas isso, putz, lá com o professor não deu esse erro. Mas nossa, agora deu. E o aluno fica às vezes perdido, né? E aqui eu vou mostrar, já sei até o que deu errado aqui. O que deu errado foi algo bem simples até, mas que causa, né, problema. E eu não vou cortar justamente por isso, para a gente ir lá fazer, viu que deu errado, vai lá e corrige. É interessante a gente ver que o professor também não é um Deus, ele é um ser humano. E tem muitos detalhes, o CNC é cheio de detalhes. É um detalhezinho aqui, ó, já era. Você pode matar uma peça, você pode sofrer um acidente, você pode se machucar.
né? Você pode machucar a máquina, pode quebrar a ferramenta, né? Que é o mais comum. Então vamos lá, deixa eu ver um zoom aqui. Olha lá, ó. Vem comigo aqui, ó. Na primeira linha de programação, diâmetro menor 30. Pensa que o diâmetro menor 30, legal. E o maior? 15. Opa. Pensa comigo. Quer dizer que o diâmetro menor é 30 e o maior é 15? Aonde isso? Aonde que o diâmetro maior vai ser menor que o diâmetro menor? Nossa, não dá nem para falar isso. Não dá nem para trazer para a língua portuguesa falando o diâmetro menor é maior que o diâmetro maior. Tá estranho, né? Tá invertido aqui, ó. Eu esqueci de inverter, na verdade. Por quê? Porque era um furo. Era um furo, então começava com 30 e acabava com 15. Agora eu tenho que respeitar que eu começo com 15 e acabo com 30 lá. Perceberam? Então o programa em si nem está errado. O que está errado eram os dados ali. Quer dizer, vamos ver esse programa. Agora que a gente vai testar, ver se o programa está errado ou não, né? Agora corrigido aqui, vamos ver. Simulation. E lá vai. Olha lá, em 3D. Afastar aqui um pouquinho, olha lá. Deixa eu ver outra vista aqui, ó. Onde que tá aqui, ó? Front. Olha lá. Aqui dá pra ver legal. Olha lá que beleza. Então ela começou lá, ela recalcula o nosso diâmetro a cada passada e vai fazendo ali ó, a volta. Afunda, compensa, faz a volta e descompensa. Beleza? Olha que lindinho que ficou. Ficou bonito ou não? É um cone. Ah, mas e agora? Quais as vantagens de ter ali ó, um programa parametrizado? É porque agora eu venho aqui e mudo aqui, ó, quero diâmetro 0 inicial. Vamos fazer um cone mesmo. Diâmetro de 0, o diâmetro maior é 20, a altura é 40, eu vou tirar de meio. Nossa, alterei completamente meu programa. O que vai dar? Quanto tempo eu levei? 5 segundos. Nossa, uma alteração total. Alterei diâmetro menor, diâmetro maior, alterei a altura, alterei a profundidade. Só não alterei o diâmetro da ferramenta. Podia alterar também. 5 segundos. Quando eu vou simular, o meu programa está completamente revisado, refeito, né, de forma segura. Deixa eu ver. Olha lá. Parecendo uma árvore de Natal. Presente de Natal, Natal chegando aí. Tá chegando não, né? Pela madrugada. Tá em agosto ainda quando eu tô gravando esse vídeo. Mas quem vai assistir no Natal, isso aqui vai lembrar da árvore de Natal. Tem até o zero peça lá, ó. Parece a estrelinha da árvore de Natal, no topo. Beleza? Olha lá, ó. Completamente alterado, mudou a altura, mudou a profundidade por passada. A gente vê aqui, ó. D5,5, D6, D6,5, D7, D7,5, D8, D8,5, D9, D9,5, 40. Lá, pedi 40 de altura, ela me deu. Pedi 0 no diâmetro inicial, ela me deu. Pedi ali 20 no diâmetro maior, me deu. Meio milímetro de profundidade, ela me deu. Tem gente que vai dar acabamento, que vai tirar 1/10, 2/10. Ela vai fazer, tá? Então é algo incrivelmente interessante. Deixa eu ver aqui, ó, 3D. Visibilidade não é tão atrativa aqui, mas deu para ver como o nosso cone saiu, um cone externo. Vamos fazer mais um aí, vai. Um último. Diâmetro, uma coisa maior aqui, ó. Diâmetro 40 com 50. Pronto. Né? Vou mudar a ferramenta aqui então, vou botar uma fresa de 12. Só que aí no meu simulador eu preciso vir aqui e dizer que eu mudei a fresa. A fresa agora é de 12, ferramenta número 1. Aqui, ó. Diâmetro de 12 na ferramenta número 1. Beleza? Vou lá. Vou aqui, então, fresa de 12. Pronto, acabou, já mudei. Pronto, segundos. Meu programa está lá. Imagina você ter aí um programa na sua máquina só para isso, né? E aí você já sabe que ele está simulado, né? Olha lá, agora eu usei uma ferramenta muito pequena e acabou sobrando ali alguns cantos, mas como ele vai afundar aos pouquinhos, ó, eu acho que ele vai eliminar isso aí. Vamos ver daqui, ó. Olha lá, aqui dá para ver bem o cone se formando, né? E ele vai acabar eliminando essas paredes aí, vai acabar não sobrando nada, né? Tá certo que pode ser um prejudicial ali para a ferramenta, pode ter algum risco aí, né? Então, ferramenta pequena. E aí no curso, o que a gente aprende? A colocar ferramentas, né, ou mecanismos de segurança. Então, se a ferramenta for menor do que tanto, menor do que 2 vezes o diâmetro do cone,
menor do que a metade do cone, ou menor do que um terço do cone, sabe? Você pode criar lógicas para falar, ó, se a ferramenta for do tamanho tal, não faça. Ela vai para o fim do programa e não faz. Joga uma mensagem na tela, olha, ferramenta muito pequena, é perigoso. Imagina que você quer fazer um furo de 20 com uma ferramenta de 40. Dá para fazer um furo de 20 com uma ferramenta de 40? Não dá. Aí dá para criar lá, ó, se a sua ferramenta for maior do que o furo, não faça. Né? Ela evita colisões, evita matar a sua peça. Né? Mesmo que o operador errou e vai fazer com a ferramenta maior, o próprio programa já minimiza riscos, né? Então, ou seja, a gente tem muito a ganhar com segurança, com tranquilidade. E aí imagina você ter uma lista de 20, 30 programas aí na sua máquina para fresar externo, faceamento, né? Fresar cavidade circular, cavidade retangular, rasgo de chaveta, né? O bilongo. Tem uma lista enorme aqui, cadê? Olha lá. Então até agora o que temos? A bolsão circular, fresar furo, né? Raio de cavidade, cavidade retangular, a gente vai evoluindo, tem 1, 2, 3, faceamento, chanfrar círculo, fazer rosca, fresar rosca, né? Vai ter ainda outras aulas aqui, fresar esfera, definir o zero peça por variáveis, né? Enfim, tem muita coisa vindo por aí e eu acredito que vai ser muito bom. Certo? E conto contigo, né? Espalha isso, comenta, compartilha, né? Participa, você vê um exemplo, que eu fiz questão de trazer um exemplo de participação, né, do colega que contribuiu, que comentou. Muito obrigado mais uma vez, né, pelo comentário, que isso enriquece, isso faz a gente crescer juntos, faz a gente criar novos conteúdos, interagir, sentir de vocês, se de repente eu estou viajando aqui, se é uma loucura minha, ou se é algo bom. E se é algo bom, eu faço questão de passar, né? Eu já estou vendo aqui, na minha geografia próxima aqui de onde eu estou, eu já tenho atendimento lotado aqui por 2, 3 meses depois dessa data, que eu já tenho agosto, setembro, minha agenda já está fechada até outubro. Então é nítido que muita gente está gostando dessa ideia, né? Só que eu não sei, porque as pessoas não comentam, né? Não compartilham tanto, a coisa parece que não anda muito, depende da velocidade e do ponto de vista, né? Os canais estão crescendo, mas eu estou ouvindo poucas pessoas que estão longe de mim. Então eu queria saber de onde você é. Comenta aqui de onde você está me assistindo, onde essa notícia está chegando. Minha meta é chegar em todo o Brasil, mas aí eu preciso saber, está chegando em todo o Brasil? Quem são as pessoas que estão me assistindo? Apresente, você já me conhece? É meu aluno? É meu amigo? Trabalhou comigo? Não me conhece? Nunca me viu? Comenta aqui, né, de onde você é, o que você está achando, pode ser interessante ou não, ajuda as pessoas ou não. É uma viagem minha? Devo parar com isso? Desiste logo? Ou vou adiante? Fala comigo, interaja, faça uma pergunta, né, uma sugestão, uma crítica, um hater, alguma coisinha. Pode interagir que eu gosto. A gente vai ler juntos e tudo que eu puder trazer aqui, toda sexta-feira, uma aulinha nova aí para vocês, um bate-papo, uma demonstração. Fechamos por hoje. Muito obrigado por assistir, um ótimo final de semana. Você não vai assistir na sexta, né? Pode assistir no sábado, no domingo, pode assistir na segunda. Então, boa semana também. Se estiver assistindo no final de semana, bom final de semana. Se estiver assistindo durante a semana, boa semana. Se estiver assistindo de dia, bom dia. Se estiver assistindo de tarde, boa tarde. E é isso, boa noite, boa madrugada, a hora que você quiser. Fechamos? Esqueci nada, hein? Talvez tenha esquecido. Mas se esqueci, depois a edição coloca aí. Obrigado. Até logo. Tchau.